Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar escutando esse podcast, mas espero que ele te encontre bem, que você seja abençoado pelas palavras que sairão e que têm saído do nosso canal. Quem tá falando aqui é Milena, eu sou integrante do Movimento Águas Profundas, do Ministério Internacional Rogério Bernardi, e continuando a série Atributos de Deus, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre fidelidade. Então, pode parecer um pouco clichê, mas o que eu vou te falar aqui é muito verdade. Deus é fiel. E aí você pode falar assim, nossa, tô cansado de escutar isso. Onde eu vou, todo mundo fala, ou pelo menos muita gente fala, nossa, Deus é fiel. Só que ele falou coisas ao meu respeito, disse que faria coisas na minha vida e até hoje nada. Espera, vamos por partes. Lendo a palavra do Senhor, a gente descobre que, na maioria das vezes, o homem desandou. Tinha tudo para dar certo e deu ruim. Até que o Senhor intervém e tudo volta para o lugar. É interessante que o significado de fidelidade é um dos significados. Eu peguei dois mais importantes e é o seguinte: é característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém, lealdade e também é constância nos compromissos assumidos com o outro. Isso se encaixa muito nas características do Senhor como Deus. Por quê? Ele demonstra zelo conosco, mesmo quando a gente não quer nada, mesmo quando a gente recebe o que a gente deveria fazer e não faz. Ele continua tendo constância nos compromissos que ele assumiu com a gente, mesmo quando a gente deixa pra lá. É interessante que o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande em manter a constância, disciplina nas coisas que ele se propõe fazer. Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 12, 13, se eu não me engano, que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O que isso quer dizer? Que Deus é fiel. E não importa o quanto você queira negar para você mesmo, não importa o quanto você despreze isso, ele continua sendo fiel. Deus disse através de Moisés em Números 23, 19, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? E existem várias promessas na palavra do Senhor para nós que são condicionais e também são aquelas incondicionais. Vamos só conceituar algumas coisas. As promessas incondicionais são, a grosso modo, aquelas que não dependem da sua vontade para se cumprir. São aquelas que, independentemente do que você faça ou deixe de fazer, elas vão se cumprir. Já as condicionais, a gente pode imaginar que seja como uma via de mão dupla. Deus falou que vai fazer, mas ele não precisa, mas ele requer de nós uma posição. Por exemplo, as promessas que são incondicionais, algumas delas que eu posso citar, é que Jesus vai voltar. Independentemente de como você acha que isso vai acontecer, de como você tem vivido a sua vida, ele vai voltar. Em João 14, quando Jesus conversa com os seus discípulos, ele começa a falar que na casa do Pai há muitas moradas e que ele iria, nos prepararia lugar e ele voltaria. Ele já foi, tem nos preparado lugar e ele vai voltar. Essa é uma das promessas incondicionais que está escrito a nosso respeito. Está escrito na palavra do Senhor. Outra promessa incondicional é sobre a permanência da igreja.
Deus disse através de Jesus que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Não importa o quanto você acha que tá ruim, tudo vai dar certo, porque está escrito. Só confia. Independentemente, eu volto a dizer, do que você acha que está acontecendo, do que é um contexto político, global, social, tudo vai acontecer conforme está escrito na palavra do Senhor. Em contrapartida, existem as promessas condicionais, que, como eu disse, é como se fosse uma via de mão dupla. Deus fala que vai fazer e requer uma posição da nossa parte. Por exemplo, lá em Deuteronômio 28, quando Deus fala através de Moisés para aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Para quem não sabe, não conhece a história, Deus tinha levantado Moisés como libertador para tirar o povo do Egito após praticamente cerca de 400 anos de escravidão. Deus levantou Moisés para que tirasse aquele povo daquela terra e levasse para uma terra que manava leite e mel. Isso nas palavras do Senhor. E aí esse povo, ele passou por um estágio no deserto e a partir desse capítulo 28, Deus fala que eles seriam abençoados quando entrassem naquela terra, na terra de Canaã. Entretanto, se você abrir sua Bíblia aí no seu celular, no computador, você vai descobrir e vai ver que existem algumas partículas condicionantes. Por exemplo, no primeiro verso, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não é que eles seriam exaltados mesmo se eles desprezassem os mandamentos que eles tinham recebido? São promessas condicionantes. Deus disse que eles seriam abençoados e que as bênçãos que foram descrevidas até o verso 14 viriam sobre eles, mas eles teriam que ter cuidado de ouvir a voz do Senhor, o Deus deles. E lá na partir do verso 15 ou 16, se eu não me engano, já é o contrário. Deus diz que se eles não ouvissem a voz do Senhor, já seria totalmente o contrário. Todas as maldições que estariam descrevidas depois desse verso, elas viriam sobre eles. Maldita eles seriam na cidade, no campo, fruto do ventre dos animais dele. E aí, esse é um exemplo de promessa condicional, porque requeria uma posição deles. Deus os abençoaria se eles estivessem na posição certa. Qual era? Obedecendo os preceitos do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Algumas outras promessas condicionais acontecem com a gente eu falo de forma coletiva, porque promessas individuais Deus tem para cada um. Isso é inevitável e é inegável. Só que algumas são coletivas. Por exemplo, a promessa da atenção de Deus para conosco. Você vira para mim e fala assim: Ah, Milena, mas Deus não me ouve. E eu oro e parece que minha oração não passa do teto. Não, espera, querida. Você deve estar pensando um pouco errado. Porque em Jeremias 33, logo no início, Deus diz que se nós o invocássemos, ele nos responderia. E também nos anunciaria coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Só que existe um contraponto nessa questão, porque em Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as mãos deles estão fechadas para que não possa nos abençoar. Mas antes,
os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor. E aí Jesus veio, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, transgressões, e hoje o que tem feito divisão entre nós e ele continua sendo pecado se você não coloca tudo isso aos pés da cruz. O Senhor continua fiel. Ele continua fiel independentemente do que você acha. Em 2 Crônicas 7, quando Deus fala para Salomão, é interessante porque ele está escrito assim: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E essa promessa continua também no Novo Testamento, quando na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, se eu não me engano, João escreve para nós que se nós confessarmos, se nós derramarmos o nosso coração e confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Deus, Jesus, Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje é que o Senhor é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você quiser conhecer mais a respeito do Senhor, leia a Bíblia. Conheça-o de forma íntima, porque ninguém que vai chegar aqui para você e falar assim que Deus é isso e é aquilo, vai poder satisfazer o desejo que você tem de conhecer mais o Senhor. Busque a Ele realmente na palavra, porque a verdadeira essência do Senhor, a verdade é a palavra. Que você seja abençoado. Espero que você tenha entendido a mensagem. Deixe os seus comentários no nosso canal. Se inscreva também e siga a gente lá no Instagram, que toda semana a gente tem vídeo. E temos também podcast todas as quartas. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.